Os nativos botocudos pertenciam ao tronco Macro-G, grupo não tupi-guarani, como os goitacás, e viviam do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo, na região do Vale do Rio Doce e nas bacias do rio Curi e Pardo. Eram ferozes e atacavam puris e goitacás, seus adversários tradicionais. No vídeo de hoje, conheceremos um pouco da história dos botocudos. Então, se você ainda não é um inscrito deste canal, inscreva-se e ative as notificações. Diga nos comentários qual história você gostaria de ouvir. Os chamados botocudos ganharam este nome devido ao fato de usarem o botoque, um disco de madeira que era inserido no lábio inferior e também nos lóbulos das orelhas, feitos a partir de uma madeira muito leve, conhecida como barriguda. Habitantes da costa brasileira sempre foram um povo guerreiro e antes do descobrimento do Brasil já haviam desalojado os tupiniquins de suas terras no sul da Bahia e após foram os responsáveis pelo fracasso das capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo. Eles pintavam o corpo quando existiam batalhas ou festejos, e geralmente era feita com urucum. Dessa semente, eles produziam uma espécie de pasta, que após umedecida, fornecia uma tintura vermelha. Eram nômades e deixavam rastros pela floresta para ajudar a serem encontrados por alguns índios que se desgarravam. Quanto às moradias, eram simples, feitas de pequenos troncos de madeira, colocadas enviesadas, atadas com cipós e cobertas com pedaços de palmeiras. Como camas de dormir, usavam folhas e cinzas. Com cera de abelha, fabricavam pequenas tochas. Também era comum o feitio de arcos e flechas, cuja produção era exclusiva dos homens. Já os produtos artesanais feitos pelas mulheres consistiam em trabalhos trançados, bolsas e sacos feitos de fibras. Na vida social e familiar, algumas vezes eram poligâmicos, e no topo de cada agrupamento havia um cacique. Para este posto era escolhido o homem mais forte e corajoso da tribo. Ele comandava as caçadas e as lutas, apaziguava as brigas e determinava os locais de acampamento. Os alimentos obtidos eram distribuídos a todos os membros. Em ocasiões festivas, como uma vitória, eles se reuniam à noite para dançar em volta da fogueira, formando um círculo em fileira, na qual cada participante colocava seus braços na nuca do companheiro ao lado. Segundo relatos, possuíam uma estatura mediana, com uma caixa torácica larga e braços e pernas finas, porém fortes. Quanto à religião, não há muitos registros sobre suas crenças, mas sabe-se que adoravam a lua como o deus Ian. Até meados do século XIX, foram caçadores, coletores e saqueadores de colonos. A caça era feita isoladamente ou em grupos, e não costumavam utilizar embarcações. Com a descoberta do ouro no Brasil, os bandeirantes passaram a investir nessa região, e a partir de 1780 começou um verdadeiro extermínio a diversas tribos nativas. Os conflitos entre índios e brancos se tornaram cada vez mais frequentes e contínuos. Os nativos não eram considerados pelos invasores, pelos europeus, como donos de terras, nem seres dignos de respeito. Após a chegada e estabelecimento dos colonos portugueses, por cerca de 300 anos, a região leste do estado de Minas Gerais não podia ser explorada. A coroa portuguesa impedia a passagem direta da região das minas até o litoral, para evitar o contrabando de ouro e diamantes, e a floresta do Rio Doce era uma muralha natural, que continha a saída de pedras preciosas de Diamantina a Paraty. Criou-se assim o chamado Sertão do Leste. Mas com o esgotamento das minas no fim do século XVIII e conflitos dos botocudos com os colonos, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, elaborou uma Carta Régia, ou seja, um decreto que extinguia a humanidade dos nativos, pois para ele se tratavam apenas de antropófagos, pessoas canibais, passando a tratá-los como animais. Segundo o líder indígena Ailton Krenak, os botocudos nunca foram canibais, mas este foi um rótulo pejorativo colocado pelos portugueses. Alguns nativos foram catequizados e após o processo de conversão eram novamente considerados como humanos.
Mas com a chegada de Dom João VI no Rio de Janeiro, os colonos foram até ele para pedir que eles pudessem adentrar na floresta do Rio Doce para seguirem a sua exploração. Acontece que os botocudos estavam em seu caminho. Assim, o líder português emitiu um documento permitindo que os colonos derrubassem a floresta e exterminassem os nativos. Este documento ficou conhecido como a Guerra de Extermínio aos Botocudos do Rio Doce e foi assinado em 1808. E assim aconteceu. Os colonos derrubaram e exploraram a Mata Atlântica, além de exterminarem os chamados índios botocudos, que por um longo período enfrentaram os colonizadores. Houve, portanto, um genocídio, pois os brancos adentraram a mata fechada, favorecendo embates entre exploradores e nativos. Os índios que se rebelavam ou aqueles que não se submetiam eram caçados e exterminados, através inclusive de guerra bacteriológica, principalmente com o vírus da varíola, introduzido nas aldeias através de presentes, além de matanças isoladas, promovidas por fazendeiros que se viam no direito de eliminar os obstáculos. Mais um fato triste da história desta tribo é que em 1882, um grupo de botocudos foi levado ao Rio de Janeiro para serem exibidos na exposição antropológica do Museu Nacional, na qual também haviam representantes de outros povos indígenas. Eles deveriam agir normalmente, tocando flauta, atirando flechas e fazendo danças na frente dos visitantes. A presença deles no Rio de Janeiro atraiu muita atenção na cena do entretenimento popular e posteriormente foram levados para a Europa e exibidos em diversas cidades do Reino Unido. Atualmente, as comunidades indígenas estão renascendo e se fortalecendo, exigem respeito por sua identidade étnica e o atendimento de suas necessidades. Então é isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo, valeu!